da terminologia Juquira, porque existe uma grande dúvida em que a gente, para definir até que ponto se pode fazer expressão, até que ponto não é mais considerado Juquira, é uma mata em recuperação. Então é um ponto bastante sensível e a gente não tem uma lei, pelo menos na época que eu estudava um pouco sobre isso, não tem uma regra muito clara para esse bioma amazônico, né? A gente sempre referenciava, parece Mata Atlântica, algumas informações desencontradas e não tão assim adequadas para o nosso bioma, né? Fez lembrar até de uma história. Eu fui pescar quando era moleque com o senhor Amador Bueno, que já era maduro, e o netinho dele perguntou, ele falou assim, ó, tem um pé de tamarindo ali, e o netinho dele, mas vô, o que é tamarindo? Ele falou, ué, tamarindo é tamarindo, ué. Secretário, então precisa definir bem esse negócio da Juquira, né? Não tenha dúvida que essa foi uma discussão que levamos aí um tempo e que hoje ainda gera problemática de entendimento. Tem uma normativa específica, que eu confesso que eu não me recordo agora, que trabalha essa questão da autorização de limpeza no Estado. E tem também a caracterização trazida pelo próprio Código Florestal com relação ao estágio de pousio, aquilo que o secretário Rubens mencionou há pouco, com relação àquele estágio que você vai deixar e caso ele repasse a partir desse período, você precisaria de uma autorização de supressão para estar se posicionando a respeito. Mas assim, é uma demanda extremamente técnica, o Estado tem recepcionado algumas informações por conta da necessidade de informação ao órgão com relação ao período que se chama ciclo dessa retirada desse produto como um todo. E assim, dentro de uma gestão que envolve Estado e município, a gente tem pactuado essa condução. Caso você queira abrir um diálogo sobre essa demanda, por conta de alguma problemática trazida, por mais que seja individualizada, a gente também já pode colocar nos encaminhamentos que a gente vai ter com relação a essa agenda mínima. Até porque se você está trazendo, isso com certeza não deve estar impactando de forma individualizada, mas até com relação aos municípios no estado como um todo. Tá bem? Me permita aqui uma observação. Na verdade, hoje se discute até 10 metros quadrados de área basal por hectare. Quer dizer, para quem não é técnico, isso aí não significa muita coisa. Agora eu coloco como uma posição bem pessoal, é que o setor produtivo, principalmente na área da pecuária, tem que discutir hoje a questão de uso do solo, ou de perda de solo, porque nós temos uma regeneração extremamente forte, e o setor ainda discute muito pouco, eu acho que é uma discussão tímida, na possibilidade de perder muita área nesse processo. A gente que anda muito, eu particularmente ando muito vicinal, em muita área rural, visito muita propriedade rural, e vejo da forma que se regenera aqui na região. Então, a possibilidade de perda de solo é grande, ela tem que ser discutida, porque hoje nós podemos usar no máximo entre 19% e 20% de área, se a gente for usar o legal, nós chegaremos no máximo a 19%, 20% do estado, e se a gente correr o risco de perder mais 3%, 4%, isso é muita coisa. Então, eu particularmente entendo que a atividade de pecuária, ela tem que ser regularizada, licenciada de forma total. Eu acho que um produtor de boi é, acima de tudo, um agricultor de capim. Então, o processo de regularização, ela tem que prever todas as etapas. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos essa história de pedir reforma de recuperação de pastagem. Isso, inclusive, se a gente pegar a luz da legislação, ela não é legal, porque uma atividade ela tem que ser licenciada como um todo. Então, quando eu licencio uma atividade, eu tenho que licenciar cerca, tenho que licenciar curral, tenho que licenciar capim, tenho que licenciar gradagem, uso de herbicida, oficina mecânica. Tem caso de propriedade que tem 11 pedidos de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental. Porque ele tem que pedir a oficina, tem que pedir a selaria, tem que pedir a... Tem fazendas, nós temos fazendas muito grandes. Então o processo, só para concluir, o processo de regularização, dentro do que diz respeito à pecuária, tem que começar a entender a pecuária como uma atividade única, que é complexa, que é a criação de gado, inclusive o pousio, muitas vezes ele pode ser usado como estratégia de recuperação de solo, e é uma estratégia muito eficiente, e de repente, do ponto de vista legal, eu vou usar uma estratégia, foi usado uma estratégia de recuperação de solo, e de repente eu posso estar em possibilidade de continuar a minha atividade. Rodan, você quer comentar isso aí, essa questão da perda de área?
Como eu falei, eu acho que a produção agropecuária no Estado está concentrada ao longo das principais rodovias. E o Estado tem muita área de floresta, né? Então, para a gente, quando você concentra a produção ao longo dessas principais rodovias, nós sabemos que as principais fazendas, a maior parte delas, tem passivo ambiental. Se a gente não achar um destino para uma compensação desses passivos, um motivo de compensar, uma forma de compensar isso, a perda de área produtiva do Estado vai ser muito grande. A importância econômica dessa atividade agropecuária no Estado hoje, ela é quase que a principal atividade do Estado, com relação à geração de emprego e renda. Hoje nós temos a questão de exportação de boi vivo, nós temos um monte de iniciativa produtiva. O Estado começa a plantar soja agora, há muito pouco tempo, e já começa a se destacar em grandes produções por unidade diária. E nós precisamos de meios para continuar produzindo. Eu acho que a responsabilidade do governo estadual, no caso de manter essa produção pelo menos nesses 20% que a gente já ocupa, é muito grande. A gente não pode ser obrigado, por ineficiência ou por qualquer elo ideológico, a restaurar áreas que já estão incorporadas no processo produtivo, a não ser produtor queira, né? Porque pode ser uma opção do produtor dono da terra, fazer, não, aquela beira de morro, aquela faixa de pedra, ou aquela área alagada, eu quero restaurar. Isso é a opção do produtor. Mas quando ele puder utilizar a área produtiva dele para proteger o patrimônio dele, o que ele construiu de patrimônio, ou para manter a produção agropecuária naquela área, o Estado tem que ser parceiro e tem que mostrar a condição da compensação, de forma a preservar essas áreas produtivas, que são poucas, né? O Estado é um Estado preservado, é um Estado ambientalmente superior aos demais estados que têm condição de crescimento no Brasil. Pergunta? Igor Madalena, sou advogado e trabalho bastante nessa questão ambiental. Um dos grandes gargalos que a gente vê é a questão da fiscalização, né, do IBAMA, da própria SEMAS. Essa fiscalização, ela normalmente vem muito rápida, né? E para você resolver, regularizar ambientalmente a propriedade, isso leva tempo. A gente já identificou esses problemas aqui. Só que o que tem acontecido, isso tem gerado muitos transtornos no dia a dia do produtor. Você tem uma interlocução junto à SEMAS, né? Você faz todo um processo junto à SEMAS. Quando você chega no IBAMA para regularizar determinadas situações, o IBAMA não considera, ou mais, ele cria as mesmas ou mais dificuldades que você já enfrentou em outro processo administrativo. Aí vem a pergunta, como a Secretaria tem tratado com relação ao Ministério Público Federal, com relação ao IBAMA, alguma forma de parceria, convênio, para que o produtor na ponta não tenha que, mesmo com a Lei Complementar 140, né, que determina quais seriam essas competências, mesmo assim a gente ainda identifica na prática problemas relacionados a duplas, triplas exigências sobre a mesma propriedade, sobre as mesmas situações, onde você não tem uma comunicação entre os órgãos ambientais. Como a Secretaria está pensando ou já está atuando nessa situação? Essa é uma demanda que não vincula só a questão do setor produtivo com relação à bovinocultura. Isso vincula também, inclusive, gestão de florestas no Estado. A lei complementar, por ser uma lei que ela trata de regra de competência material, ou seja, ela trata aquilo que é competência Estado, município e União, ela deixa muito claro que aquele que é o licenciador, ele é responsável pela fiscalização. Por uma atuação supletiva, o IBAMA sim pode agir, mas deve comunicar ao Estado. O que nós temos feito é que muitos empreendedores, produtores nos procuram dizendo, olha, eu tenho um ato que o Estado já está conduzindo aqui comigo, já tem defesa administrativa, o IBAMA me autuou. O que é que eu tenho feito administrativamente? Encaminhado ofício ao IBAMA, informando a respeito dessa demanda, ou então muitas vezes o IBAMA tem autuado, o Estado não conduziu ainda a autuação, eu tenho solicitado o envio do processo, o envio dessas informações, para que a gente possa tombar internamente e conduza com o produtor próximo por uma atuação do Estado. Óbvio que o Estado não tem o poder de ingerência direta, no sentido de dizer não faça. Vocês sabem que a gente não tem como determinar isso que ocorra dessa forma. Algumas vezes a gente tem conversado com o Ministério Público a respeito e até com a Procuradoria do Estado, porque a competência que seria supletiva,
ele passa muitas vezes a usar como se fosse uma competência originária. A gente tem tido muito diálogo a respeito dessa demanda, não só IBAMA Pará e IBAMA Brasília, mas esses enfrentamentos eles ocorrem. E algumas vezes, inclusive, as empresas preferem judicializar, até porque administrativamente acabam não conseguindo resolver. Mas sempre que a gente está em estado, a gente procura dar um retorno. A gente vai para a última pergunta agora, que a gente precisa encerrar esse painel. Por gentileza. Bom, boa tarde já. Meu nome é Eduardo Sobreira, eu estou falando como produtor rural. Minha pergunta vai para dois técnicos que nos atendem na região, Paulo Rogério e Jordão. É a questão da substituição de área. Nós tentamos de toda forma, já ao longo de 5 anos, conseguir a área para substituir de acordo com o que determina o Código Florestal. Vou transferir a pergunta para eles, por causa das questões técnicas que eu não domino muito e eu não quero falar bobagem. Mas acabamos tendo que comprar áreas na Amazônia, áreas conforme determina a lei, né, porque conforme a Constituição ninguém é obrigado a fazer nada a não ser por força de lei. E eu deparei já com algumas questões, como o governador assinar decreto que não aceitava a área no mesmo bioma. Quer dizer, eu achei que nós estávamos na República das Bananas, porque isso aqui é a lei do país, que é o único que faz lei, é o Congresso Nacional. Se a lei de lá não vale aqui, é complicado. Eu queria saber, o Rogério, ao Jordão, eu tenho uma área que nós compramos lá no Amazonas, e a área certificada pelo CNBio, tudo conforme a lei. E até hoje a gente patina. Eu quero saber, Paulo, existe áreas já regularizadas pelo Estado, de acordo com a lei, com o Código Florestal, eles atendem isso? Porque nós, produtores, patinamos. A gente não sabe nada, a gente ouve falar aqui, ouve falar ali, e vou te falar, secretário, infelizmente, a imagem que nós temos de vocês é a pior possível. Eu tive acompanhando o pessoal em Brasília, agora no movimento nosso lá, eu tive no IBAMA. O que eu ouvi do IBAMA eu não vou falar aqui, sobre a Secretaria, sobre as SEMAS. Eles falaram lá, não foi eu que estou falando não, eu nem vou repetir. Mas eu gostaria de saber, Paulo, Jordão, como é que é essa questão? Eu não tenho aqui dentro do Estado área para mim substituir. O Estado ocupou tudo e não dá nada. Eu, para mim, comprar uma área, o fundiário não funciona, então o outro lá, a área dele não é legal, eu não posso usar. Aí o lei me manda, não, você pode pegar no mesmo bioma, mas tem esse pré-requisito. Eu vou, obedeço, quando chega aqui o Estado pega em gaveta. Eu gostaria que esclarecesse isso para a gente. Obrigado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, colocar a minha opinião. Eu acho que o Estado tem muito mais condição de falar do que a gente. Mas a compensação ambiental, primeiro, é um negócio de particulares. É um negócio que quem precisa área servida, quem tem área aberta precisa de floresta, então é um negócio particular. O Estado não tem, pelo menos no meu entendimento técnico, não tem condição de vender compensação. Então, existem os critérios de compensação, que a base deles é o seguinte: eu posso ter área sobrepostas à unidade de conservação, ou seja, eu tenho uma área titulada, cria-se uma unidade de conservação, e aquela área eu posso doar ela para o Estado e criar um crédito de compensação. É um ponto. Em relação à área indígena, já não pode ser. Se cria uma área indígena, eu já não posso fazer essa forma de compensação. Outra forma de fazer compensação é servidão ambiental. Quem tem mais de 50% de área florestada pode usar esse excedente, menos a APP, para fazer a compensação. E um terceiro item que o Código Florestal trata, que não foi discutido, que eu particularmente entendo que é a única forma de a gente, no meu entendimento pessoal, que aonde tem crédito de reserva é em pequenas propriedades. Porque o Código Florestal, ele coloca que todo remanescente florestal de pequenas propriedades, ele pode ser usado sim como forma de compensação. Então, quer dizer, pensando que pequenas propriedades estão até 4 modos, na nossa região em torno de 250, 300 hectares, então o remanescente florestal é um volume grande de floresta e milhares de propriedades. Então a operacionalização desse processo, que ele não é simples. Por quê? Porque dentro do Estado, a gente sabe que os quase 65% de áreas protegidas sob unidade de conservação é praticamente terra pública.
A terra particular, nesse sentido, é exceção, sobreposta à terra particular, é um ponto. E o outro ponto é que as terras tituladas, dificilmente elas têm mais de 50% de floresta. Aí tem um detalhe, que é a compensação fora do Estado. Aí o que eu vejo do decreto é que o decreto não proíbe, o governador nunca proibiu a compensação fora do Estado. Então o decreto permite a compensação fora do Estado. Ele apenas traz um parágrafo de comprovar a inviabilidade técnica dentro do Estado, que eu particularmente não vejo assim, que faz muito sentido, mas é uma posição do Estado que a gente respeita. O outro ponto é que fora do Estado só existe viabilidade legal de fazer essa compensação se for para dentro de unidade de conservação. Porque fora do Estado existe um item na legislação federal que precisa ser em áreas prioritárias para a preservação. E a gente sabe que essas áreas prioritárias são basicamente áreas sobrepostas à unidade de conservação. Então, na prática, fora do Estado, não existe muita viabilidade de servidão, de usar a servidão como ponto. Aí vem outro detalhe para fechar a minha fala, no meu entendimento, que nós temos que ter muito cuidado aqui na Amazônia para não sermos refém da cota da reserva ambiental. A cota da reserva deve ser um sistema, precisa ser um sistema único nacional, criado a partir de uma bolsa gerenciada no sistema único. E nós sabemos que existe uma movimentação de compra de áreas passíveis de compensação ambiental por inclusive muitos mecanismos e órgãos internacionais. E é um mercado bilionário a compensação da reserva legal. Então eu acho que, acima de tudo, e o Thales sabe que eu particularmente já cobrei, e do sentido da visão do produtor, de que exista reserva legal ao menor preço possível. E o mercado é isso, quanto mais regularizar a reserva para oferecer, mais baixa o custo de quem precisa comprar. Então, o compromisso em viabilizar a possibilidade de disponibilização de reserva legal, principalmente fora do Sistema Único Nacional, é uma forma de que impulsiona os produtores a fazer a regularização. Porque o maior impasse na regularização é quando o produtor pensa que precisa de adquirir reserva e não vai encontrar reserva no mercado para comprar. Então, ele se esconde da regularização em muitos momentos por entender que ele não tem reserva. E o produtor, aí eu penso com a cabeça do produtor que o produtor não está disposto a perder área. Então, impor ao produtor perder a área produtiva consolidada antes de 22 de julho de 2008 é criar uma barreira na regularização. Senhor, aí eu não sei, aí eu não posso responder. o senhor tem toda a razão de se sentir perdido nesse labirinto de ferramenta e de instrumento jurídico. Jordão, eu gostaria que você comentar essa pergunta dele e depois eu passo para o secretário e a gente encerra. Eu acho que a pergunta do Eduardo é pertinente e concordo com tudo que o Paulo falou. Mas eu penso o seguinte: o setor produtivo nunca apresentou uma proposta no governo do Estado. Ninguém sabe o que é o passivo, por exemplo, o município de Xinguara. Nós sabemos que lá tem 90% da área do município desmatada. É um município extremamente importante da cadeia da pecuária. Ela tem 3 frigoríficos instalados, tem um curtume, tem um laticínio, tem um monte de pequeno produtor, deve ter lá quase 100% da área já cadastrada no CAR. Mas se perguntar hoje para o setor produtivo quanto que é o passivo ambiental do município de Xinguara e quanto vai ter que ser compensado, que é um município, nós sabemos, pela qualidade do município, pela posição estratégica, pela qualidade das terras, pelo que já se produz, não pode perder área para restauração, a gente não sabe quanto que é o passivo, né? Então, o setor produtivo não tem nada, nunca conversou com o governo, nunca sentou na mesa. Então, acho que nessa proposta de sentar com o Thales para fazer proposta, diante da abertura que ele tem nos dado, desde quando ele entrou na secretaria, eu acho que está na hora da representação nossa, no caso aqui agora, a Cripará, produzir esse tipo de estudo, ver qual que é o tamanho do passivo, né, sentar com Thales e buscar meio para fazer. Essa dificuldade de realização fundiária, de não ter área, todo mundo sabe disso, né? Mas nós sabemos principalmente que nós não podemos perder a área produtiva para o ambientalismo mais. Nós precisamos ter, quem fez antes de 22 de julho de 2008, precisa produzir, porque isso é importante para o Estado. Né? Cada um hectare que for perdido, restaurando alguma área que legalmente não precisar ser restaurada, a perda não é do indivíduo que está ali fazendo a realização, tentando fazer a realização ambiental. A perda é do Estado, a perda do povo do Pará, que já deu do Estado 80% do seu território para a preservação. Eu acho que já contribuiu mais, talvez, que todo o Estado do Brasil, e não precisa contribuir mais nessa área. Secretário, por gentileza.
suas considerações. Tá, eu vejo assim que foi bem mencionado, né, pela sua fala, inclusive pertinente, e com certeza é uma demanda não só sua, como de muitos outros que já nos trouxeram. A compensação hoje no Estado, nós já temos manifestações favoráveis a esse pedido, sim, já tem pedido tramitando internamente, com parecer jurídico, inclusive aprovando. Né? No próprio decreto que regulamenta, que é o 1379, nós trouxemos essa previsão de você ter a possibilidade, dependendo do interesse do empreendedor, de fazer a compensação fora. A rigor, era interessante que a compensação ocorresse internamente. Só que, como foi mencionado também pelo Jordan, o que nós percebemos é que nos outros estados, quando nós tivemos o Código Florestal implementado e alguns programas de regularização ambiental, teve um setor específico em outros estados que correu para trabalhar uma tabela, uma planilha, um levantamento, né, de dado a respeito dessas áreas passíveis de serem utilizadas para compensação. Inclusive, nós até recebemos num evento aqui em Marabá que eu participei, alguns profissionais que vieram, salvo engano, de Rondônia, onde eles estavam conversando com vários produtores, dizendo que eles tinham um banco de dados sobre esse levantamento. No Pará em si nós não temos. A proposta é vincular não só uma agenda para isso, mas também no próprio cadastro ambiental rural, para que já se saiba dentro de um banco de dados público, né, vamos dizer, o empreendedor que tem um excedente, o empreendedor que tenha uma cota, né, de reserva, o empreendedor que tenha esse interesse e que possa haver essa declaração. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar dentro desse grupo e ver como que a gente consegue adequar também para mais esse item que é solicitado por vocês. Isso que eu repito, que é importante passar no stand da Agripará, fazer a sua inscrição e deixar a sua demanda lá para as lideranças tocarem para frente. Muito obrigado, secretário. Louvável esse seu comportamento de abrir esse canal de negociação. Vamos voltar às 2h30, por gentileza, gente. Vamos tentar até 2h30 aqui. Obrigadão.